Bom, no nosso curso aqui de redes neurais e Deep Learning, a gente estava vendo então, na última aula aí, o conceito de backpropagation. Então, nesse backpropagation, a gente precisa calcular as derivadas. Então, na última aula, eu mostrei intuitivamente o conceito de derivadas, e agora nós vamos continuar isso para ver como que esse cálculo é feito usando um grafo computacional. Então, primeiro vamos entender o que é um grafo computacional. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho uma função f de 3 variáveis que seja definida como sendo igual a 4 vezes a vezes b mais c. Então, se eu pegar, por exemplo, valores aqui para a, b e c, eu consigo calcular. Se eu calcular o valor dessa função em um determinado ponto. Então, se eu pegar aqui nos pontos a igual a 2, b igual a 3 e c igual a 4, então eu substituo aqueles valores ali, eu chego que essa função é igual a 40. Só que eu fiz esse cálculo por partes. Primeiro aqui eu multipliquei 2 vezes 3, depois eu somei com 4, depois esse resultado eu multipliquei por 4. Então a gente pode pensar nessa função em partes. Então se eu pensar nelas dessa forma aqui, eu posso fazer a vezes b e chamar isso aqui de u. Então o meu u vai ser a vezes b. Depois eu pego o u e somo com c e vamos chamar isso de v. Então v vai ser u mais c. Depois eu pego então o resultado de v e multiplico por 4 para chegar no f aqui. Então meu f, que é a função final, vai ser igual a 4 vezes v. A gente pode visualizar isso através de um gráfico. Desculpa, de um grafo. Então, imagina que eu tenho um grafo assim, ó. Eu tenho as minhas entradas A, B e C e tenho os pontos de cálculo de cada uma daquelas etapas aqui, ó. Então, vamos pegar aqui o U, que é definido como A vezes B, né? Então, vamos chamar de A vezes B vamos chamar de U. Então, esse cálculo ele depende do A e do B. Então, a gente traça uma aresta aqui do A, de origem do A e do B, para essa aresta que a gente vai chamar de U. E aí depois, no próximo passo, a gente vai calcular o V. Então, o V seria U mais C. Então, ele depende aqui do resultado do U. Então, a gente traça uma aresta aqui ligando o U ao V. E também depende do C. Então, a gente traça outra aresta aqui. Depois que a gente calcular o V, aí então eu posso calcular a função f final, que é igual a 4 vezes f. Então, esse cálculo final aqui depende do resultado aqui do V. Então, pensando em termos de valores aqui, se o valor de A é igual a 2, 3, A, B e C é igual a 2, 3 e 4, então, para calcular o U, eu pego o A, que é 2, multiplico pelo B, que é 3, e o resultado, então, do U é 6. Para calcular o V, eu pego aqui o resultado do U, que é 6, e somo com o valor de C, que é 4. Então, o resultado aqui dá 10. E aí depois, então, para calcular o f, eu pego o valor de v, que é 10, e multiplico por 4, e aí eu chego nesse resultado 40. Então, essa aqui é uma forma de representar uma função através de um grafo computacional. Bom, agora como é que a gente usa esse grafo para calcular as derivadas? Então, se eu estiver pensando naquela função ali, naquela função que a gente acabou de ver, vamos pegar aquele mesmo grafo aqui, com aqueles exemplos numéricos aqui, e vamos ver o seguinte, o que significa a derivada? Quando eu calculo a derivada, eu estou calculando aquela inclinação da reta tangente, pensando assim, o quanto varia uma função quando eu dou um pequeno aumento em uma dessas variáveis. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho a função, se esse último nó aqui, o f igual a 4v, se eu estiver pensando assim, o quanto que o v, que é o que vem antes aqui, o quanto que essa variável v influencia no resultado do f. Ou seja, se eu der um pequeno incremento aqui, nesse exemplo, o v vale 10. Se eu mudar o v aqui para 10,00001, quanto que isso aumenta no meu resultado da função f? Então, nós vamos ver que, nesse caso, isso aumenta 4 vezes.
Por quê? Como que eu obtenho isso? É aquela ideia que a gente viu anteriormente da derivada. Eu calculo a derivada de f, da função f, em relação à variável v, ou seja, o quanto que um incremento no valor de v altera na função f. Se a minha variável f é 4v, então v é a minha variável, então se a gente olhar lá nos livros de cálculo, a gente vai ver que uma constante vezes uma variável, a derivada é essa constante. Então a derivada de f em relação a v é igual a 4. Então isso está me dizendo que se eu fizer um pequeno incremento aqui no v, a minha função f aumenta 4 vezes. Então esse incremento, assim, em termos de derivada, é um incremento minúsculo, mas se a gente quiser só fazer um exemplo aqui, o maior, para ficar fácil de entender, imagina que aqui o valor de v é igual a 10. Se eu mudar ele para 11, ou seja, aumentei uma unidade aqui, ó, quando eu fizer esse cálculo 4 vezes 11, esse valor vai mudar para 44, ou seja, um aumento de uma unidade aqui, aumentou 4 unidades aqui. Então, por isso que a derivada então, de f em relação a v é igual a 4. Então, a gente chama isso de um procedimento, um passo para trás, né? Eu estou calculando a derivada, olhando o que eu tenho atrás aqui. Ó. Então, por isso eu vou representar isso nessa seta voltando. Então, é como se a gente pensar lá se a gente pensar no cálculo da rede neural, o passo para frente seria essas setas pretas aqui, ó, onde eu vou calculando essa função, dado esses valores de A, B e C aqui, eu calculo a minha saída final, que é a minha função f aqui. Agora, se eu quiser pensar assim, ó, quanto que um incremento no valor do A, ou do B, ou do C afeta esse valor final, então eu tenho que fazer esse passo para trás até chegar aqui no A, B e C. Então, aí é que entra esse procedimento chamado backpropagation, um algoritmo que me dá os detalhes de como obter isso. E eu faço isso calculando essas derivadas, que é o que está essa intuição de quanto que um valor altera no resultado final. Então, nós vamos ver que na hora de aplicar isso na rede neural, essa função final é a minha função de perdas ali, comparando o resultado correto com a resposta predita. Dado as entradas aqui, os parâmetros, não é exatamente a entrada lá dos atributos, mas os parâmetros da rede, seriam meus valores de pesos, W e B lá da minha rede. Então, eu estaria pensando assim, quanto que eu tenho que ajustar nos meus pesos para que eu possa minimizar essa função de custo. Então, a ideia que está por trás disso é isso. Mas para a gente chegar lá nessa função, vamos pensar então como que é esse procedimento usando as derivadas. Então, aqui ó, eu mostrei o primeiro passo, que é calcular a derivada de f em relação a v. Então, estou dando esse passo da seta vermelha indicando para trás. Agora, se eu quero pensar assim, bom, mas o v ele depende tanto do c quanto do u. Então, quanto que o incremento, por exemplo, no u ou no c vai afetar o v, que por sua vez vai afetar a função final. Então, aí a gente vamos pensar que primeiro em relação ao c. Ou seja, pensando aqui agora no v. Quanto que o incremento no c afeta o valor de v? Então, isso nada mais é que a derivada de v em relação a c. Ou seja, se eu pensar esse v aqui como tendo só a variável c, esse u aqui seria uma constante. Então, numa função ser uma constante mais 1 vezes uma variável c, a derivada disso, dessa função aqui lá, se a gente olhar nos livros de cálculo, isso aqui é essa constante que vem antes da variável c, que é 1. Então, a derivada de v em relação a c é igual a 1. Isso está me dizendo o seguinte, se eu aumentar aqui, fizer um pequeno incremento no valor de c, isso vai provocar o mesmo valor, uma vez mais, o mesmo valor aqui de incremento na variável v, e isso, por sua vez, vai provocar um aumento de 4 vezes aqui na variável f. Então, essa que é a ideia de usar a derivada para isso. Então, por exemplo, fazer um valor grande aqui só para exemplificar. Se o c aqui muda de 4 para 5, aumentei uma unidade, quando eu fizer essa soma aqui, u que é 6 mais 5 vai dar 11, então esse aqui muda uma unidade, que é 11, que é esse valor 1 aqui, que por sua vez, quando eu multiplicar por 4, vai dar um f igual a 44, aumentou 4 unidades aqui no meu valor f. Então essa aqui é a intuição. Bom, mas então, quanto que seria
Então, esse valor que eu mostrei aqui, ó, como que eu poderia calcular isso aí? Ou seja, qual que seria o incremento da função f em relação ao c? Ou seja, a derivada aqui é do f em relação ao c. Ou seja, quando eu altero aqui no c, qual que é o efeito aqui final aqui na variável f? Bom, eu posso calcular isso usando a chamada regra da cadeia lá do cálculo. Então, se vocês procurarem nos livros de cálculo, vocês vão ver que tem esse conceito de regra da cadeia, que ele é definido assim, ó, a derivada de f em relação a c é uma multiplicação do que eu tenho antes aqui, ó. É a derivada de f em relação a v vezes a derivada, então esse passo aqui, ó, vezes esse passo aqui, que é a derivada de v em relação a c. Então eu pego aquelas duas derivadas e multiplico. Então eu represento isso assim, ó. Então nesse exemplo aqui eu estaria fazendo 4 vezes 1. Então o resultado é 4. Então pela regra da cadeia, que é a forma analítica de calcular as derivadas, a derivada de f em relação a c é igual a 4. Então, eu estou dizendo assim, ó, se eu fizer um pequeno incremento aqui no valor de c, isso vai provocar um aumento de 4 vezes esse incremento aqui na minha variável, na minha função final f. Então, usando esse mesmo raciocínio, eu posso agora retroceder aqui, né? Um passo para trás aqui para ver a influência do u, que por sua vez tem a influência do a e do b. Então, aqui, ó, então vamos fazer o mesmo raciocínio aqui, ó. Qual que é a influência do u nessa variável v aqui, ó? Desculpa, na função v aqui, ó. Então, se o u é a variável, o c aqui é uma constante, então a derivada de u mais c é também igual a 1. Então, a derivada de u em relação à variável u, a derivada de v em relação à variável u é igual a 1. E agora, a gente pode, então, calcular também a influência do U em relação ao B e ao A. Começando aqui para o U, então, qual que é a influência aqui do B em relação ao U? Então, se eu fizer a derivada de U em relação a B, então aqui eu tenho uma função que é assim, A vezes B. Se eu estou considerando em relação a B, então B é a minha variável. Então, uma constante A vezes uma variável B, o valor dessa derivada é igual ao da constante A, que nesse exemplo aqui, o A é 2. Então, por isso, a derivada de U em relação a B é igual a 2. Então, se eu quiser calcular agora qual que é a influência do B lá na minha função final f, ou seja, calcular a derivada de f em relação a b, usando a regra da cadeia, eu pego, então, a derivada de U em relação a derivada de f em relação a u e multiplico pela derivada de u em relação a b. Então, se a gente pegar isso aqui, ó, a derivada de f em relação a u, que a gente já tinha feito aqui antes, eu acho que eu saltei esse passo, mas é parecido com a derivada de f em relação a c, que é a derivada de f em relação a v vezes a derivada de v em relação a u. Ou seja, essa derivada aqui vezes essa derivada aqui, que também é 4. É igual a do c aqui. Porque as duas derivadas aqui deram 1, né? Agora, retrocedendo um passo para trás, aqui no caso em relação a b, qual que é a influência do b lá no f? Então, essa é a derivada de f em relação a u, que a gente já calculou aqui, ó, que é 4, vezes essa derivada de u em relação a b, que é igual a 2. Ou seja, 4 vezes 2, então por isso o resultado é igual a 8. Então, isso está me dizendo que, se eu fizer um pequeno incremento aqui na variável b, isso vai provocar um incremento 8 vezes maior lá na variável f. Então, isso tem uma influência, por exemplo, maior do que a variável c. E eu posso usar o mesmo raciocínio agora em relação à variável a. Então, eu posso colocar aqui a derivada de u em relação a a. Então, a derivada de u em relação a a é igual a b, que nesse exemplo aqui é 3. Então, por isso a derivada de u em relação a é igual a 3. E a derivada, então, de f em relação a a, ou seja, a derivada lá do f em relação a a, pela regra da cadeia, é a derivada de f em relação a u, vezes a derivada de u em relação a a. A derivada de f em relação a u, que a gente já calculou aqui, é 4. Vezes a derivada de u em relação a a, que a gente acabou de calcular, é 3. Então, vai ficar 4 vezes 3, então isso é igual a 12. Então, se eu der um pequeno incremento aqui no a, isso vai provocar
um incremento 12 vezes maior lá na variável f. Então, esse é o conceito da regra da cadeia e como que a gente usa isso pensando aqui num grafo computacional. Então, isso é para a gente entender o que vai acontecer no caso de uma rede neural. No caso de uma rede neural, a gente tem os neurônios, calculando aqui parcialmente esses dados, e aí eu quero calcular os meus parâmetros dessa rede, que seria, faria o papel aqui do A, B e C. Então, os meus parâmetros lá seriam os meus pesos, os pesos W e os pesos B de cada neurônio. Então, eu quero saber assim, eu faço um passo para frente e calculo a minha função final, o meu erro final lá no último neurônio da rede, lá, final da rede, na saída da rede. E aí, eu calculo o erro. Se eu quero diminuir esse erro, eu tenho que saber assim, qual o ajuste que eu tenho que fazer nesses pesos para melhorar esse resultado aqui, essa taxa de erro. Então, eu faço esse ajuste analisando qual que é a influência, então, de um pequeno ajuste nesses pesos, qual que é a influência disso, que isso tem lá na minha função final. Então, para isso, eu uso esse conceito de derivada. Então, é muito interessante isso, é muito interessante entender o que está por trás de uma rede neural, porque se você entende isso, depois a gente vai ver aí várias arquiteturas de rede, mas a base que está por trás de qualquer rede neural é isso. A gente vai usar aí esse procedimento chamado backpropagation, calculando essas derivadas, usando a regra da cadeia para poder ajustar o valor dos pesos. Então, na próxima aula, a gente vai continuar isso aqui para ver realmente como que a gente faz esse ajuste dos pesos, como que a gente aplica isso aqui realmente numa rede neural. Ok? Então, na próxima aula, a gente continua esse conceito.